Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São João, dos versículos 16 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis, outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam então: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo então e disse-lhes: estais discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Amados e amadas de Deus, toda discussão do Evangelho gira em torno de pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Amados e amadas de Deus, é claro que Jesus está falando aqui da sua morte, da sua ressurreição. Jesus está no discurso de despedida aqui junto aos discípulos, está falando para os discípulos, está pronunciando o seu discurso de despedida. E Jesus está falando, é claro, aqui da sua morte e da sua ressurreição. Pouco tempo ainda e já não me vereis. Jesus está falando da sua morte. Ele vai morrer, ele vai ser sepultado. Então os discípulos não o verão. Pouco tempo e os discípulos não o verão. Mas Jesus ressuscitará, por isso ele diz: pouco tempo e me vereis de novo. Amados e amadas de Deus, é o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Os discípulos não conseguem neste momento entender, os discípulos não conseguem neste momento entrar com mais profundidade no mistério de Cristo, daquilo que deve acontecer com ele. Os discípulos ficam na periferia. Os discípulos não conseguem aqui ainda perceber que Jesus está falando da sua morte, que Jesus está falando da sua ressurreição. Tanto que no final do Evangelho, Jesus compreende que os discípulos queriam interrogá-lo então e disse-lhes: estais discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Amados e amadas de Deus, os discípulos chorarão, lamentarão a morte do Senhor. O mundo se alegrará. É a oposição que o Evangelho de São João faz aqui entre Jesus e o mundo. Jesus não é do mundo, ele veio do Pai, ele coloca em movimento o reino do Pai. A sua ligação profunda é com o Pai. Por isso o mundo se alegra com aquilo que aconteceu com Jesus. Os discípulos ficam tristes, os discípulos choram, os discípulos lamentam. Mas o Evangelho Jesus termina dizendo: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Amados e amadas de Deus, quando é que a tristeza dos discípulos se transformará em alegria? Se transformará em alegria na ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus, a tristeza dos discípulos se transformará em alegria. É aquilo que nós assistimos, é aquilo que nós ouvimos nas narrações do Senhor ressuscitado. Quando o Senhor ressuscitado aparece para os discípulos, a tristeza dos discípulos se transforma em alegria. E há momentos em que a alegria é tanto que não conseguem nem
acreditar. É claro que a tristeza dos discípulos continuará a se transformar em alegria, depois com o dom do Espírito Santo. Jesus vai ao Pai, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus vai ao Pai. Jesus manda para os seus o dom do Espírito Santo. Mas os discípulos ficarão sem o Senhor, por isso pouco tempo ainda e já não me vereis. A morte de Jesus, a sepultura de Jesus, pouco tempo e me vereis de novo. É o Senhor ressuscitado. Senhor ressuscitado que aparece aos discípulos, o Senhor ressuscitado que se dá aos discípulos. E na ressurreição, depois no envio do Espírito Santo, a tristeza dos discípulos se transformará em alegria. Amados e amadas de Deus, vivamos verdadeiramente da alegria do ressuscitado. Vivamos essa certeza que o Senhor está ressuscitado, presente no meio de nós. É Ele que vai conduzindo a nossa vida. É Ele que vai conduzindo a vida da igreja. É Ele que vai nos conduzindo. É a sua presença no meio de nós que vai nos dando alegria, que vai nos dando esperança, que vai nos fazendo caminhar. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.